Relacionamento amoroso onde uma das partes prioriza mais a família antiga do que a nova. Por exemplo, o homem, ele valoriza muito mais ficar com os pais do que com a esposa. A esposa valoriza muito mais ficar com a família dela do que com a família atual. Isso é um problema. Gente, quando a gente entra num relacionamento, a gente tem que entender que um relacionamento precisa ser construído. O relacionamento de homem e mulher, por exemplo, não é um relacionamento que é pautado em herança genética moral. Por que eu digo genética moral? Porque o simples fato de eu ter um irmão, por exemplo, o simples fato de ser irmão não faz com que eu a ame. Mas moralmente, esse irmão é visto como membro da família e, historicamente, a família sempre foi muito importante. Então, juntando tudo isso, eu tenho aqui um amor de irmãos que tenderá a durar apesar de quase qualquer coisa. Tenderá a durar mesmo que a gente fique muito tempo longe. Mesma coisa com o amor de pai e mãe, com o amor de filhos. A família, ela tem um laço, como que eu diria, fraterno, moral, institucional, que faz com que a gente acabe querendo ficar perto, naturalmente, mesmo que hajam problemas. Mas o relacionamento amoroso entre homem e mulher, mulher e mulher, homem e homem, não tem isso. Eu preciso construir, manter o tempo todo, porque senão isso se dissolve. Ou seja, se eu ficar um ano sem ver os meus pais, um ano depois, eles ainda serão os meus pais, ainda haverá o sentimento, ainda haverá o cuidado. Se eu ficar um ano sem ver a minha esposa, não será dessa forma, a menos que a gente mantenha a proximidade por mensagem, mas aí deu para entender, né? A gente precisa ter contato. Não seria totalmente prejudicial ficar longe se mantiver contato de proximidade emocional, mas acho que está implícito. De uma forma geral, se a pessoa que está comigo sente que eu a deixo de lado frequentemente, e que eu fico sempre com a minha família antiga mais do que com ela, que sempre eu priorizo a família antiga, isso acaba fazendo com que o relacionamento ele fique um pouco desprazeroso. Por exemplo, uma seguidora falou que ela nunca tinha feito uma viagem com um parceiro e que finalmente eles foram fazer a primeira viagem, depois de um tempo de relacionamento. E que nessa primeira viagem ela ficou um dia sozinha com o parceiro e depois a família estava junto. Ou seja, e o momento do casal? Não vai ter? Tem pessoas, gente, que sempre que quer sair, sempre que quer viajar, quer levar o pai, quer levar a mãe, sempre que quer fazer uma coisa, tem que chamar a família. Isso acaba não deixando privacidade suficiente para o casal se desenvolver. Às vezes, o casal está num momento de crise, final de semana, o casal está precisando de um tempo para os dois. Ah, não, mas final de semana é o tempo da minha família, é o tempo da minha mãe, do meu pai. Aí eu deixo de ficar, vou para minha família, só no outro final de semana talvez que eu vou ter um tempo com essa pessoa. Então é interessante considerar que não dá para manter tudo num nível alto, porque senão tudo será mal feito. Por exemplo, vamos supor que eu queira ser um atleta de academia, eu quero ser um atleta de fisiculturismo muito bom, eu quero ser um estudioso intelectual, eu quero ser talvez um profissional exemplar e um marido perfeito. Gente, qual que é a chance de eu conseguir isso tudo? Não dá. Para eu ser, por exemplo, um fisiculturista, a minha vida tem que girar em torno disso. Para eu ser um intelectual profundamente inteligente, que aprende constantemente, minha vida tem que girar em torno de estudos. Isso aqui, por si só, já faz com que um dos dois tenha de estar um pouco mais alto que o outro. Não é que eu não vou fazer o outro, é que se eu vou focar nesse, esse claramente eu vou ter menos tempo para fazer, ou vice-versa. Mesma coisa com relacionamento. Se eu tenho um relacionamento agora que eu não tinha e eu quero manter o meu contato com a família do mesmo jeito no ápice do que deveria ser, poxa, o relacionamento vai ficar em defasagem. Eu não vou conseguir ter tempo para fazer o que eu preciso fazer. Aí eu precisaria talvez diminuir um pouquinho a família para ficar com um relacionamento novo, para conseguir construir e manter esse relacionamento novo, mas mantendo contato eventual com a família, se for importante para mim, para que eu consiga manter aquela sensação que para mim importa tanto. Porém, gente, o relacionamento amoroso, ele é mais frágil do que o familiar. Logo, eu preciso de mais atenção. Se eu não fizer isso, possivelmente em algum momento ele vai desmoronar. E talvez a pessoa que não dá atenção, ela vai achar estranho. Nossa, mas tá tão bom. É, tá bom para você. Para outra pessoa que é deixada de lado com frequência, não tá muito ruim. Pensem sobre isso. Talvez vocês possam reestruturar a relação de vocês e isso vai ajudar um pouco. Eu espero que sim. Se precisar da minha ajuda como mentor, tem informações aqui na descrição, tá? É só entrar em contato com a gente. Beijo grande para vocês.